Boa noite, boa tarde, como queiram. Mais uma atividade do nossa publicação multimídia, Democracia e Direitos Fundamentais, junto com os nossos orgânicos, eternos parceiros, o Instituto Novos Paradigmas, a página do nosso ex-governador e ministro Tarso Genro, Brasil de Fato, Rede Soberania e a parceria agora do escritório Mauro Menezes e Advogados. Hoje, nós estamos aqui com o Dr. Mauro Menezes, ex-presidente da Comissão de Ética da República, nos anos de 2016 a 2018, e a doutora Juliana Sergens, ex-subchefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no governo Tarso, para assuntos de transparência e ética. A nossa conversa, o nosso título, é Transparência e Ética em Época de Crise da Democracia. Aquela ideia que 1000 vezes repetida de que a primeira vítima da democracia é a verdade. Em certa medida, uma das primeiras vítimas a primeira vítima do autoritarismo é a verdade. Uma das primeiras vítimas dessa ascensão e emergência da extrema-direita no Brasil e do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro tem sido a verdade, e a verdade está relacionada diretamente à transparência, à publicização dos atos públicos, mas também à ética republicana e não patrimonialista nos tratos da coisa pública. Vamos começar aqui, então, conforme a gente combinou, com a doutora Juliana Sergens. Obrigado por aceitar nosso convite. E fica à vontade, a partir deste fato negativo e de tantos outros produzidos pelo governo federal, qual é a situação e a importância desse tema numa crise política como a que vivemos. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer o convite do DDF por tratar uma pauta tão relevante em tempos de crise de democracia. Quero saudar o Mauro, meu colega, Mauro Menezes. É um prazer estar dividindo essa live aqui contigo, que tanto me orgulha e de ser um advogado tão competente e tão combativo na defesa dos direitos fundamentais, nos direitos humanos e dessa pauta da transparência. Então, eu inicio a minha fala reposicionando e posicionando, na verdade, a temática da transparência. A transparência é uma característica da sociedade democrática. Por que eu digo isso? Porque nós necessitamos de transparência na condução da coisa pública. Nós precisamos a abertura dos dados, das informações públicas. Nós precisamos, como diz Norberto Bobbio, nada pode permanecer confinado no espaço do segredo, do mistério. Então, onde se tem um mistério, um segredo, possibilita a confusão entre o público e o privado, entre o favorecimento do particularismo, de situações de favorecimentos, tanto em todos os âmbitos, seja no âmbito da política, seja no âmbito da economia, seja no âmbito do mercado mesmo. Então, é algo que veio para combater essa cultura existente, essa cultura do segredo. Então, a transparência, na verdade, possibilita, e ela não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento à disposição da população, da sociedade, para que a gente possa utilizá-la como uma forma e um mecanismo de responsabilização dos governantes. Não só no sentido de, no momento da eleição, mas também de exigir uma capacidade dos governos em atenderem os anseios e as necessidades da sociedade. Então,
transparência ela está ligada com a superação de um Estado autoritário, um Estado impermeável à participação e que estimula, na verdade, que privilegia a cultura do segredo. E trazendo agora para um período mais recente, porque até então a gente vinha numa disputa e dentro dos estados, seja nos entes federados, como na própria União Federal, também havia uma disputa de coexistência de duas culturas, a cultura do segredo e a cultura da transparência, ainda recente como o nosso período, a nossa Constituição Federal coloca ela e coloca ela como um princípio democrático e que faz com que os governos passem a observar a transparência no trato da coisa pública. Então, ela vem num crescente. Teve o Portal da Transparência, teve a criação da própria Controladoria Geral da União, teve também, mais adiante, a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento importantíssimo que possibilita que qualquer cidadão possa obter informações dos estados, da União, e que transforma a cultura numa cultura onde a cultura da transparência passa a ser regra e a cultura do sigilo naqueles casos em que realmente não é possível que haja abertura da informação. E, paulatinamente, com o governo Bolsonaro, o que a gente viu? Logo de cara, teve um decreto assinado pelo presidente, estava o presidente em exercício, Hamilton Mourão, onde ele amplia as pessoas que possam decretar o sigilo de informações públicas. Então, há uma limitação. Até então, havia um dimensionamento feito pela lei para as autoridades que poderiam decretar o sigilo e o prazo desse sigilo. Com isso, então, a gente houve um aumento de servidores públicos que poderão atribuir o sigilo. Agora, mais recentemente, num período em que a gente vive, num período de pandemia, houve a edição de uma medida provisória que tratava, dentre outras coisas, da pandemia, e houve mais uma restrição à Lei de Acesso à Informação. Essa restrição veio numa limitação de que não haveria mais prazo para que a administração respondesse às demandas por acesso, não haveria mais também algumas questões relacionadas a recursos. Então, há um retrocesso num curto período em que a gente, na verdade, ainda tinha implantado ou tinha uma cultura hegemônica da transparência. A gente estava num processo de construção, num processo em que houve, no período de 2012, um conjunto de conferências de controle social e transparência, justamente para estimular e fazer com que a sociedade também adotasse esse tema como um tema principal. E agora, na verdade, para nossa surpresa, ao mesmo tempo em que os meios de comunicação, ao utilizarem do Portal da Transparência, extraírem informações daquele portal para colocar dados, enfim, colocar os gastos do governo, porque não há sigilo em gastos que o governo faça com as compras públicas, com as suas compras. Então, estão ali tudo no Portal da Transparência. Para nossa surpresa, o Portal da Transparência simplesmente sai do ar. Pode ocorrer problemas técnicos, é óbvio que pode, mas nos causa surpresa ser no mesmo dia em que há um conjunto de liberação e um conjunto de gastos não compatível com o que se espera de um governo democrático. Então, nesse primeiro momento, eu queria colocar justamente essas duas culturas que são estimuladas e que precisam ser estimuladas cotidianamente pelos governos, porque não é algo que está acabado e uma lei que vai resolver todo o problema de transparência. A gente precisa também uma transparência no seu aspecto não só formal, mas material,
substancial, que as pessoas se apropriem dela, que façam uso dela. Então, na verdade, no momento em que tu tem um retrocesso, um contraponto de governos que não são comprometidos com a coisa pública, na verdade, a transparência é uma das primeiras a ser atingida. Obrigado, doutora Juliana. Doutor Mauro, por favor, diretamente, sem intermediação. Não, eu inicio com agradecimentos e também com a expressão da minha satisfação, da minha alegria de retornar aqui a um evento organizado pelo Instituto Novos Paradigmas, pelo Instituto de Defesa dos Direitos Fundamentais. Me sinto aqui bem à vontade, tenho acompanhado a programação cultural dos institutos e de formação política e de promoção de debates. Todos nós aí em torno dessa figura inspiradora, icônica, que é o ex-governador Tasso Genro, que é um homem que permanece irrequieto e nos convidando a discutir os grandes temas que dizem respeito à democracia e à reconstrução nacional, se podemos dizer assim. Quero agradecer, Jorge, o convite para essa mesa, uma oportunidade ímpar de trazer aqui um debate sobre um tema que realmente é instigante e, ao mesmo tempo, me permite escutar a exposição da Juliana Fergens, que exerceu no governo do Rio Grande do Sul, épocas atrás, um papel também precursor, e já trouxe aí na sua fala inicial elementos que são bem pertinentes à discussão, sobretudo quando chama atenção para o aspecto cultural dessa discussão. Eu quero dividir aqui a minha exposição em três partes, ou três elementos. O primeiro deles diz respeito aos fundamentos daquilo que nós estamos debatendo. O tema é transparência e ética em época de crise da democracia. Então, vamos começar falando sobre transparência, sobre ética. Vamos, em seguida, tentar dimensionar essa crise que nós enfrentamos e os seus efeitos nos propósitos de ética e de transparência. E, uma terceira etapa, vamos falar um pouco, vamos tirar conclusões disso. Então, é curioso como voltamos a falar sobre ética e transparência. Esse é um tema que mobilizou, como pontuou a Juliana, um exercício de construção, sobretudo na década passada, na primeira parte da década passada. Nós tivemos aí instituições que se estruturaram. Também na década anterior, tivemos a Controladoria Geral da União, nós tivemos aí a disseminação do sistema de ética pública, não apenas no governo federal, mas a adoção de seus paradigmas em outras instâncias governamentais, nas empresas estatais. Nós tivemos aí a Lei de Acesso à Informação como uma ferramenta bastante alvissareira e que emergiu de uma discussão da sociedade no âmbito do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção da CGU. Tivemos algumas ferramentas de regulação da conduta das autoridades da administração pública. Tudo isso convergiu para um processo de construção, um processo de sedimentação e também de disseminação cultural desses paradigmas. Então, voltamos agora a falar disso porque esses avanços eles passaram a sofrer abalos, ataques e retrocessos. Não nos admira, porque quando o regime democrático ele padece,
as conquistas do regime democrático, elas também são atingidas. E é um engano, isso, a minha tese, que tentarei provar no final da minha fala, é um engano supor que a integridade, a ética e o combate à corrupção sejam produto do autoritarismo, em absoluto. Eles são produto justamente da democracia, do regime de legalidade, do regime de respeito aos direitos fundamentais. Não é possível fazer vicejar a ética, a transparência e a integridade senão nesse ambiente. Então, nós passamos num processo vertiginoso que se inicia aí em 2014, vamos dizer, e culmina com a deposição da presidenta Dilma Rousseff, todo esse período de mitificação do combate à corrupção a partir da louvação dos seus excessos, dos seus abusos, isso nos levou a esse estado de coisas, a eleição de um governo antissistemático e antidemocrático. Então, é claro que os retrocessos eles vêm nesse processo se multiplicando. Mas nessa primeira parte, eu gostaria de falar um pouco sobre esse conceito de transparência, né? Que é um conceito que encontra na nossa Constituição amparo na noção de publicidade, que é um dos predicados da administração pública e, portanto, é uma grande diretriz que já tem aí, como expliquei antes, derivações legais, derivações na própria organização da administração pública, derivações institucionais com a criação de instituições que são muito vinculadas à noção de que a transparência ela fomenta a eficiência, fomenta o respeito à legalidade, os bons costumes e as boas práticas na administração pública. Então, o que se contrapõe a essa transparência, e aí nós vamos falar um pouco dessa parte viciosa e não da parte virtuosa, porque estamos numa época de crise da democracia que expõe esses vícios. Então, o que contrapõe a transparência é justamente a opacidade, a invisibilidade dos atos públicos, das medidas e das providências tomadas pela administração pública e por seus governantes. É o silêncio, é a ocultação, muitas vezes, a manipulação, ou, às vezes, o deboche. Quando uma autoridade fala, e daí, ela debocha da necessidade de prestar contas, de observar deveres e de agir de acordo com a lei. As autoridades, mesmo aquelas democraticamente eleitas, a elas não é dado governar de acordo com seus interesses particulares, pessoais. Ao contrário, isso constitui prevaricação. A autoridade, ela governa de acordo com a previsão legal, a previsão constitucional. Então, o outro lado da transparência pode ser descrito nesse panorama sombrio aí da opacidade, da invisibilidade, da manipulação, da ocultação. Com relação à ética, nós tivemos muitos esforços voltados a consubstanciar a ética a partir de uma noção de integridade, uma noção de uma atuação não apenas vinculada aos paradigmas legais, mas vinculada a uma perspectiva filosófica que faça convergir aqueles propósitos legais com os bons procedimentos, né, com o respeito à coisa pública, com o decoro, com a necessidade de fazer com que o governo se dê ao respeito, né, em que essa é a pedra de toque dos códigos de conduta, né, de que haja, portanto, atos governamentais e administrativos que sejam atos verdadeiramente dignos da função exercida. A função não dignifica o ocupante. Na verdade, o ocupante é que precisa praticar atos que estejam à altura daquela missão que lhe é confiada. E é a contraposição da ética, e esse lado também nebuloso, ele pode ser descrito com as afrontas à impessoalidade, portanto, os atos voltados a beneficiar o interesse particular, privado,
as afrontas à probidade, os atos desonestos, as afrontas à moralidade pública, ao decoro, à legalidade e ao republicanismo, ou seja, essa confusão entre público e privado, essa noção de que quem ocupa o poder pode se locupletar do poder, é como se fosse, portanto, um proprietário daquele cargo exercido. Isso tudo é uma grande demonstração de antagonismo, é uma antítese da ética, uma antítese da integridade. E nós vivemos uma época de crise da democracia. Isso nos leva a refletir sobre qual é o nosso conceito de democracia. É apenas aquele voto de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos? É a noção de que há um governante que representa a maioria? Em parte, não apenas. Nós poderíamos aludir aqui a uma lição que selecionei aqui sobre democracia, que diz muito sobre o que nós estamos discutindo. A lição de Hans Kelsen, numa obra Fundamentos da Democracia, de 1955, em que o jurista austríaco ele define a democracia moderna como aquela que consiste efetivamente numa restrição da liberdade, num regime legal sob o qual todos os sujeitos são iguais. Então, a democracia ela necessariamente restringe a liberdade em nome dessa igualdade dos sujeitos que estão submetidos ao regime da legalidade. Então, daí nós podemos verificar com facilidade que nós estamos numa crise da democracia, porque essa submissão ela vem sendo desafiada diariamente em nosso país, justamente por aqueles que juraram obediência à Constituição e respeito à democracia. Então, o tema que foi trazido aqui, digamos assim, o exemplo que foi trazido é um exemplo paradigmático. Quando o governo foi confrontado com excessos em compras governamentais, com desvios ou com situações anômalas, ainda que sejam justificáveis, o governo reagiu de uma forma agressiva, debochada e, portanto, obscura. Tirou do ar o portal da transparência, o presidente da República fez blagues com a cobrança que sofria, quando, na verdade, seria a obrigação do presidente da República meramente prestar contas. Se as compras de determinados víveres eram justificáveis, que ele o justificasse. E de fato, o correto é que as instâncias de controle se façam presentes aí para cobrar isso das instâncias governamentais. Nem mesmo o presidente da República, que tem essa legitimidade democrática ungida pelo voto popular, pode se abster ou estar acima desse tipo de obrigação. Então, foi um ato realmente de desafio e que tem um efeito muito deletério, porque trata-se de uma deseducação que repercute nas instâncias do governo federal, dos governos estaduais, municipais. É um péssimo exemplo, né? Assim como a atitude de manipulação de dados epidemiológicos. Alguns meses passados, o governo deliberadamente, que fez, portanto, com que o Ministério da Saúde perdesse a credibilidade, em certa medida, pelo menos seus dirigentes, com a substituição de técnicos e com a introdução de mecanismos segundo os quais, mesmo os dados epidemiológicos passaram a ser ocultados, os dados de adoecimentos e mortes da pandemia do Covid-19. Então, essa manipulação de dados epidemiológicos é um sinal muito indesejado, que revela aí um dos males do nosso país em várias moléstias, a subnotificação de doenças, e essa invisibilidade faz com que o Estado não tenha realmente condição, nem ferramentas para combater aqueles problemas que são os problemas, às vezes, endêmicos, que devem mobilizar não apenas o Estado, mas a sociedade. Tivemos também a difusão de mentiras, a difusão ativa por parte das autoridades públicas de falsas informações, de desinformações, fomentando aí tratamentos precoces que não têm base científica e que não eram sequer respaldados pelas instâncias oficiais
de proteção à saúde das pessoas em nosso país. Então, esse tipo de difusão da desinformação também é um atentado à transparência, é um atentado à ética, e isso vem sendo repetido. O mesmo aconteceu em relação à vacinação. O próprio presidente da República se dedicou, durante meses, a descredibilizar a importância da vacinação diante de uma pandemia que, de fato, desorganizou a própria vida em sociedade, teve que compelir as pessoas a uma reformulação dos seus hábitos. Houve uma descredibilização também dos mecanismos de prevenção, como distanciamento social, uso da máscara. Tudo isso, de fato, revela uma atitude muito grave, porque atenta contra a Constituição, a proteção à saúde e à vida das pessoas, e atenta contra a postura ética de um governante que não pode subverter aquela missão essencial, que é justamente fazer com que os direitos fundamentais sejam protegidos, que a verdade seja estabelecida e o respeito da mesma forma. As atuações que foram feitas nos bastidores, inclusive para esvaziar as tentativas de contratação de vacinas, as ofertas que foram feitas por empresas produtoras de vacinas e que foram ignoradas pelo governo brasileiro durante muito tempo, reiteradas vezes, e o governo brasileiro depois negou e tentou esconder essas evidências. Tudo isso, é claro que revela uma absoluta dissintonia com os propósitos de integridade, de publicidade, de ética pública, né? E nós podemos dizer que isso leva à constatação de nós termos um governo, sim, corrupto. Essa é uma das formas mais lesivas e mais danosas de corrupção, a atuação voltada a fazer prevalecer interesses políticos menores, interesses familiares, inclusive das altas autoridades do país, com minimização, com desprezo aos prejuízos que a população possa vir a sofrer. Então, nós temos aí uma série de elementos que convergem nesse sentido. A utilização da Agência Brasileira de Informações para oferecer apoio a acusações de crimes comuns lançadas contra o filho do presidente da República. Também é algo muito sério, que já justificaria uma investigação profunda, talvez uma comissão parlamentar de inquérito, que deveria redundar até mesmo na destituição desse governo, porque é inaceitável que organismos de informações ou de segurança estejam sendo utilizados para interesses pessoais. Isso é a falência da República, é a predominância de interesses pessoais rasteiros em detrimento do interesse público. Então, eu não vou aqui me estender, o Jorge e Juliana, o elenco é muito vasto de violações a essas obrigações que, na verdade, demonstram aqui uma utilização dos recursos públicos de forma irresponsável, desviada, e, portanto, toda essa semeadura de falsidades e de infâmias, atitudes insensatas, todos esses elementos, eles colidem, e aí eu me aproximo da conclusão, com aquilo que seria desejável e que vinha sendo gestado com muito cuidado há alguns anos atrás no Brasil, que são as boas práticas em matéria de transparência, as boas práticas em matéria de ética pública. Isso deriva de uma constante atitude de aprendizado, de humildade, uma atitude de prevenção, de prestação de contas, portanto, accountability, elementos que são totalmente desconhecidos e banidos, né, dos hábitos desse governo, que, na verdade, escarnece diariamente dessas obrigações, que são obrigações constitucionais, o que nos leva há muito tempo já a constatar a ocorrência de inúmeras situações fáticas que enquadram o presidente da República nas hipóteses que a Lei 1079 elenca como hipótese de impeachment presidencial. É claro, nós temos que considerar que a história tem as suas idas e vindas, ela
passa por oscilações, e isso faz com que nós acreditemos que, passado esse momento sombrio, um momento realmente de profunda decadência desses valores, nós possamos retomar um vetor de resgate daquilo tudo que foi construído, e com certeza não se perdeu. Esse delírio haverá de ser superado, desde que, e aqui eu encerro mesmo, nós aprendamos de uma vez por todas essa amarga lição de que o autoritarismo, as lideranças fortes e que se colocam como lideranças supostamente heróicas ou míticas e que apontam seus inimigos como corruptos, como inimigos da nação, na verdade, são esses os autoritários, são esses os arbitrários, são esses os inimigos, não apenas da democracia, mas são esses os algozes da ética pública, da transparência. Então, não é possível jamais, e essa é a grande lição, que um autêntico e sustentável combate à corrupção viceje quando nós temos um governo que sapateia sobre a ética pública e suas obrigações constitucionais. Então, é essa mensagem que eu deixo. Creio que nós tenhamos que colher uma lição de todo esse tormento que vem e temos atravessado, e essa lição pode nos levar, é claro que com muita paciência, porque o processo social nem sempre é tão instantâneo quanto gostaríamos, mas com paciência nós haveremos de ver um resgate de todos esses valores de ética, de transparência, de republicanismo, para o qual não somente nós, mas todos esses grandes líderes, como é o caso do Tarso Genro, que foi muito bem assessorado aí no Rio Grande do Sul, na sua época de governador pela Juliana, nos dedicamos, e certamente aquilo que foi construído não será perdido, será, em boa hora, resgatado. Muito obrigado, Jorge. Nós aqui agradecemos, Mauro e a Juliana, pelas primeiras intervenções maravilhosas de conteúdo, e ambos convergiram, e não nos surpreende, em torno de alguns conceitos: opacidade, segredo, ocultação. E nos últimos dias, principalmente a partir da decisão do ministro Lewandowski de autorizar, de abrir, na verdade, tornar público, depois veio a da segredo de justiça, parte das conversas hackeadas, reconhecidamente hackeadas, entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Força Tarefa Lava Jato, e vários elementos não transparentes, opacos, de segredo, se revelam ali em agentes do Estado. Não é só sobre o governo, portanto, que a gente deve falar numa democracia sobre transparência e ética, mas devemos falar sobre o Estado, incluindo aí o sistema de justiça. Qual é a situação da transparência e da ética nestas relações, no parlamento, no sistema de justiça? E qual sua relação, em que medida isto se torna um fator de permissividade aos crimes cometidos pelo presidente da República? Não sei se vocês querem. Juliana? Posso iniciar? Acho que veio uma boa pergunta, Jorge, e que vem ao encontro de uma fala que o Mauro colocou ali na fala dele. Num ambiente de autoritarismo, a gente não se tem política de transparência, a gente não se tem abertura de dados, a gente não se tem participação pública. E aí eu trago isso e conecto com a tua pergunta, justamente porque, trazendo uma analogia de Thomas Kuhn, quando ele analisa os paradigmas existentes e o confronto entre os paradigmas existentes na ciência.
Então, assim, eu acho que Thomas Kuhn, ele nos diz muito apropriado que quando um paradigma está em conflito com o outro, tem várias coisas não vão se encaixando, ou várias peças daquele tabuleiro não vão sendo encaixando, é porque tu tem uma cultura, e aí eu trago a cultura do segredo, que até então, até a Constituição de 88 prevalecia, que era feito as coisas às escuras, sem transparência, sem divulgação, sem publicidade, sem moralidade, sem essa preocupação com o trato da coisa pública. Mesmo, e nós vivenciamos um governo autoritário, um governo conduzido pelos militares. E, ao mesmo tempo, aí, em 88, tu tem a abertura, tu tem um processo de uma democracia que coloca um conjunto de direitos fundamentais, entre eles os da democracia. Então, tu está em jogo, naquele período todo, essas duas culturas, permeando, inclusive, a própria estrutura estatal. Porque um dos trabalhos, e a minha experiência me autoriza a dizer isso, que não basta a diretriz política da autoridade política que comanda a esfera estatal, ela é indispensável para a implementação da política pública. Mas só essa diretriz política não é suficiente, porque nós temos os jogos, os comportamentos burocráticos, nós temos as disputas de poder, as disputas, enfim, é que eu trago mais uma vez as culturas, os valores que aquelas pessoas que estão colocadas, ou que passam, ou que integram o sistema de justiça, seja a administração pública, a burocracia. Então, tu tem essa convivência na estrutura estatal dessas diversas culturas, desses diversos valores disputando seu espaço. Então, acho que, trazendo a situação da Lava Jato e com a divulgação, num primeiro momento, feita pelo Intercept Brasil, e agora à tona com a liberação do conjunto, né, que a gente ainda nem sabe o que tem naquele conjunto de captação que fizeram de dados, vai ter ali, nos coloca que havia uma conduta pública e uma conduta oculta. E acho que as coisas agora, até então, pouco tempo atrás, as pessoas que ou denunciavam, não que nós sejamos a favor da corrupção, pelo contrário, nós não somos a favor da corrupção, mas denunciávamos a conduta e a falta de conduta dos operadores da Lava Jato, do devido processo legal. Isso nos deixa mais claro e evidente a falta de transparência de um ator estatal, de um agente da burocracia estatal no trato da coisa pública. Onde está agora o ministro Sérgio Moro? O juiz Sérgio Moro também. Que tipo de atividades ele está exercendo? Quem remunera? Então, há uma confusão entre o público e o privado que ficou evidenciado nessas liberações e na transparência desses diálogos que agora estão vindo à tona, que, na verdade, tiveram um forte impacto e ancorado também, porque naquele momento, e trazendo agora o tema da crise propriamente da democracia estava em jogo, que era a alteração do próprio resultado da urna de 2014. Então, tu tinha um grupo, e não digo assim, liderado, que não se contentou com o resultado das urnas, e desde então fez desmobilizar ou mobilizar um conjunto da população com uma narrativa que era uma narrativa que não encontra sustentação nas regras democráticas. Então, é algo que, enfim, que é algo que
vamos ter que estudar muito, inclusive como convivemos com os poderes da burocracia, como é que nós limitamos no sentido de tornar transparente também as suas ações, por mais que a gente tenha um conjunto de regras, e o direito nos colocou isso, e o Mauro, acho que tenho certeza que ele vai concordar com isso, nos coloca regras, observâncias, e essas observâncias, na verdade, não eram exigidas para aquelas pessoas que deveriam exigir e conduzir o processo penal. Então, é algo que a transparência, na verdade, ela também, essa ausência de transparência, então por isso que eu dialogo com essa questão cultural, com elementos e com valores que impactam e interferem na condução da burocracia e no funcionamento do Estado. Também temos aqueles poderes ocultos, enfim, que não estão claros e não estão transparentes no trato da coisa pública. É um processo que nós precisamos sempre reafirmar a necessidade da transparência, reafirmar os valores da transparência, da democracia, da participação. Isso era algo muito presente, é presente, quem trabalha com o governador Tarso Genro, e era uma diretriz muito forte, essa pauta, e não compactuar com os desvios que podem ocorrer em qualquer esfera. Então, é algo que também se transferiu para uma esfera como se a esfera da política fosse a esfera que está vinculado à questão de desvios. Não, se percebeu que não. Então, a gente também vai precisar analisar e enfrentar essa temática do comportamento da burocracia estatal, inclusive como uma interferência direta na própria democracia. Obrigado, Juliana. Mauro, por favor. Eu vejo na fala de Juliana algo bem estruturado que dá conta de dirimir essas incoerências e trazê-las para um campo de reflexão que nos permite conjugar essas reflexões iniciais com o exemplo trazido pelo Jorge. Jorge traz a questão da operação spoofing, inclusive hoje à tarde o Supremo considerou que é legal a cessão desses elementos à defesa do ex-presidente Lula, e aquele material, ele é um material muito significativo e ele expõe uma relação daqueles incumbentes, daqueles ocupantes de função pública com a sua própria função, e que diz muito sobre como se lida com a ética pública em nosso país. As atitudes hipócritas que fazem com que o elemento do olhar no espelho não faça parte da rotina daqueles que se consideram os arautos da moralidade em nosso país. De fato, a própria reação dos membros do Ministério Público que integravam a Operação Lava Jato em Curitiba, a divulgação dessas informações já dá margem a que nós concluamos que nós tínhamos ali realmente pessoas com um elevado grau de incoerência, porque houvesse alguma harmonia entre aquilo que é apregoado e aquilo que é feito, eles teriam que admitir como verdadeiras as mensagens, porque efetivamente o são. Não há como negar, ainda que acessadas por meios anticonvencionais. Aquilo que é trazido, que é revelado, nos traz uma lição muito amarga e que precisa ser bem absorvida, porque mesmo nós, que durante muito tempo lutamos para construir esses elementos de transparência, de ética, não podemos, de uma certa forma, obliterar alguns defeitos de reflexão que fizemos à época, porque é preciso exercitar essa coerência na prática. A complacência, muitas vezes, ela cobra um preço.
e os fins realmente não podem justificar os meios. Então, nós, de uma certa forma, nos expusemos a uma situação que cobrou seu preço. E nós tivemos que resgatar agora a importância capital do método, do devido processo legal, das garantias de procedimento, das garantias formais. Ainda que nós tenhamos grandes propósitos, é uma ilusão imaginar que esses grandes propósitos eles pudessem, de uma certa forma, adquirir uma prioridade, uma predominância em relação a essas garantias mais radicais, que são as garantias de método, são as garantias que fazem com que uma sociedade, de fato, seja democrática, como falei antes, no dizer de Kelsen, que estabeleça aí, sob o manto da lei, uma igualdade entre os sujeitos. Nós sabemos que numa sociedade que tem uma característica classista, uma sociedade organizada em classes, em que há uma predominância, uma exploração incontrastável de uma elite que explora aqueles menos favorecidos, haverá sempre uma franquia para os representantes dessa elite, no sentido de que as regras possam ser transgredidas por eles, mas não por aqueles que, eventualmente, sejam os desfavorecidos, aqueles que não contam com um olhar simpático por parte desses valores, que são os valores desigualitários, que ainda deitam raízes em nosso país. Então, efetivamente, nós temos visto aí a seletividade nas investigações, a seletividade nos julgamentos públicos. Esse governo ele tem transgredido a ética, tem transgredido a moralidade de maneira muito mais profunda, mas ele ainda assim conta com o respaldo da elite econômica, porque implementa o seu programa econômico. E seria uma ilusão e, portanto, uma ingenuidade pensar que pudesse ser diferente. Afinal, essa é uma sociedade profundamente desigualitária em que uma classe se impõe sobre as outras e faz com que seus interesses predominem, seja de que forma for. Então, temos aí essa operação spoofing, comprovando aquilo que já se sabia, e é preciso que isso tenha consequência. De fato, o chefe, né, o grotesco chefe dessa operação Lava Jato, ele realmente considerava o presidente Lula como um troféu, e ele comemora como um troféu, usa uma expressão chula, né, meu caneco, quando o presidente Lula é preso. Há uma referência ali na mesma troca de mensagens a um presente que teria sido dado pela CIA, ou seja, a interferência externa, a violação da soberania nacional para fazer com que esses interesses mesquinhos, esses interesses antipopulares predominassem. A noção também de desafio, de escárnio com as instituições do próprio Poder Judiciário. Nessa mesma troca de mensagens, o chefe da Lava Jato em Curitiba fala que torce para que MA não ferre tudo, ou seja, o ministro Marco Aurélio não fizesse valer as garantias individuais que estavam sendo transgredidas do presidente Lula da Silva. Enfim, na verdade, ali nós temos um requintado banquete de ilegalidades, né? Algo que faz com que nós tenhamos uma visão, do ponto de vista sociológico, muito pedagógica de como funcionam as coisas em nossa sociedade. Né? Existe uma seletividade, existe uma predominância brutal e, portanto, uma violência. A sociedade brasileira é profundamente violenta e efetivamente se reproduz nas instituições. Há aqueles que se agarram às instituições como se fossem, de fato, proprietários delas. Então, é preciso que nós coloquemos isso num plano ético. Não sairemos desse tormento sem recuperar valores éticos que façam, em primeiro lugar, que nos permitam compreender o que está acontecendo, e, em segundo lugar, de maneira sóbria, nos façam, pelo menos, projetar, sob o ponto de vista axiológico, sob o ponto de vista
de princípios aquilo que vem a ser um projeto de país, um projeto minimamente digno de país. Então, essa é a nossa esperança e a ferramenta da ética, portanto, e dos valores, que são valores que nós temos presentes em nossa Constituição, para nós, sobretudo, que somos do campo jurídico, são elementos essenciais nessa caminhada. E que a gente não pode naturalizar o que está ocorrendo, né? Bom, temos aqui quase 1 hora já, um pouquinho menos de 1 hora, e eu vou sugerir vocês a nossa última volta, última rodada, pode ser? E, de novo, vou me amparar na convergência entre ambos e para continuar essa reflexão. Esse caso das conversas reveladas e cuja revelação agora é transparente, pública, por conta da decisão do STF, que envolve a Operação Lava Jato, e algo, Mauro, que tu fizesse referência, que uma sociedade classista, um estado de classe, como disse também a Juliana, e nós assistimos por baixo desse grande confronto político o Congresso Nacional e o governo federal aprovarem numa velocidade estonteante medidas de esbulho da economia brasileira. Agora, a próxima pauta é a conclusão do processo de autonomia do Banco Central, que vai retirar o Banco Central do controle da democracia. Ou seja, a política monetária brasileira vai ser feita por aqueles setores empresariais, setores rentistas, que têm vínculos orgânicos com a direção do Banco Central. Fica como se houvesse um governo de brinquedo, que as pessoas e a sociedade votam, e um governo do mercado. Mas é diário, é semanal a aprovação de projetos de lei ou de medidas provisórias que protegem, consagram, liberam a acumulação de riqueza dos muito ricos no Brasil. Cada vez mais fácil extrair dividendos e lucros do país, cada vez menos objeto de taxação e de impostos, enfim, todos esses. Então, esses elementos que vocês próprios levantaram me chamou a atenção sobre 2 aspectos que estão relacionados com a transparência e com a ética. O controle social e a defesa das garantias democráticas, das garantias e direitos fundamentais, desde o direito ao devido processo legal, até mesmo o direito à saúde, à educação, todos estão em causa. Então eu pergunto a vocês, numa época de desdemocracia, de governo de extrema-direita, de um retrocesso nessa construção da transparência e da ética, é possível falar em democracia sem controle social e sem garantias dos direitos fundamentais? É possível falar em transparência sem que a gente possa defender a democracia? Juliana e Mauro, vamos manter essa ordem, já que nós trouxemos até agora. Não podemos falar de transparência sem que haja controle social, não podemos falar de democracia sem que haja cidadania. Então, a transparência, ela não é um fim em si mesmo, ela é um instrumento que serve à cidadania. A cidadania no sentido de ter acesso a um conjunto de informações, de ter acesso, inclusive, de responsabilização nos seus governos na hora do voto, seja na participação ativa na construção e na efetivação das políticas públicas, e é algo que
sem um mínimo de transparência, a gente não consegue tornar uma democracia mais efetiva. E sequer, na verdade, talvez se complete a democracia se a gente partir do pressuposto de uma democracia só como regras do jogo. Então, na verdade, o que a gente verifica aqui é um ataque diário aos direitos fundamentais mínimos colocados na Constituição Federal. Então, todo momento em que as reformas desmantelam os direitos fundamentais, os direitos sociais, ela agride, sim, a democracia. E eu acho que é isso que a gente está vivenciando nos dias atuais, desde o momento em que os dados da epidemia, e o Mauro colocou aí, os dados epidemiológicos não são colocados, não são disponibilizados, desde quando as autoridades públicas acabaram noticiando ou acabaram divulgando informações que não têm amparos na ciência, negaram a pandemia, negaram a existência de que a vacina era o único método, além do distanciamento social, a vacina é o único método que previne de fato o coronavírus. Então, no momento em que a gente está num período em que ações políticas e ações não são condizentes com o que se espera de um governo democrático, acaba agredindo, sim, a cidadania e nos limitando o nosso exercício. Então, eu acho que não se tem democracia sem que haja uma participação efetiva da cidadania. E esses mecanismos são importantes e precisam ser cada vez mais defendidos para que a gente consiga ainda resistir a algo que possa, do que está por vir. E quero já, nessa minha fala final, agradecer mais uma vez a participação e estar aqui. É um prazer debater com o Mauro e a gente só aprende com ele. Quero agradecer ao DDF, ao Instituto Democracia e Direitos Fundamentais, na pessoa do Jorge, na pessoa do Tarso Genro e do Dr. Rogério Coelho, que são pessoas que nos sempre estimulam a estudar e nos estimulam a entender um pouco do que se passa na nossa realidade. Bem, Jorge e Juliana, eu também considero que os mecanismos participativos e de controle social, eles são fundamentais. E esses mecanismos, eles necessitam desse oxigênio que é a transparência. Então, é preciso que a sociedade ela esteja habilitada a acompanhar os atos que são praticados pelas autoridades. Não é possível que uma determinada agenda, uma determinada pauta política, ela se faça cumprir a partir de um vale-tudo. Então, nós tivemos recentemente uma aparente sucessão de movimentos do atual governo no sentido de, perante o Congresso Nacional, estabelecer uma relação de troca de favores, mediante a qual os parlamentares poderão ser favorecidos com verbas, com interesses, com cargos, com ocupação de espaços no governo, para que deem respaldo a uma política virtualmente destrutiva das instituições, das políticas públicas
do próprio projeto constitucional para o país, que é um projeto de gerações. É preciso entender que o Estado brasileiro ele tem instituições e ele tem diretrizes que passam ao largo do programa de governos que são transitórios. E mesmo esses governos, eles têm que ceder à perspectiva da implementação de políticas de longo prazo, do respeito à integridade técnica das categorias e das carreiras de servidores públicos. Então, é preciso que haja uma conjuminação entre essa oxigenação democrática com as eleições periódicas, mas também o respeito àqueles valores, princípios e diretrizes que são de longo prazo, que invariavelmente têm assento em nossa Constituição. Então, é com muita preocupação que nós vemos um fenômeno como esse, sobretudo porque isso apenas demonstra algo que já estava, de uma certa forma, projetado. Na medida em que o governo visse, o atual governo, as suas condições políticas se deteriorarem, ele teria esse recurso à mão de ceder espaço para uma maioria fisiológica de parlamentares que, infelizmente, ainda tem um poder muito grande no Congresso Nacional, e, a partir de uma relação de troca sem escrúpulos, nós temos aí o fortalecimento, ou pelo menos a subsistência, de um governo que, de fato, arrasa aí várias políticas públicas. No período de 4 anos, o efeito e o resultado vai ser desastroso, não temos a mínima dúvida. É claro que, para e passo com isso, o Jorge foi muito feliz em apontar o respaldo que o atual governo sabe muito bem articular com a elite financeira. Então, esse projeto de autonomização do Banco Central, que, na verdade, é um projeto de libertinagem para o mercado financeiro, para o sistema financeiro, de perda do controle social do sistema financeiro, que é algo muito sério em relação à soberania nacional e à perspectiva de diretrizes e prioridades populares no nosso país. Tudo isso tem sido, portanto, acenado pelo atual governo para manter o apoio aí das elites econômicas, e isso tem sido feito. E nós esperamos que, de uma certa forma, essa atitude em que o governo tira os seus disfarces, ainda para aqueles que tinham alguma esperança de que isso serviria para a restauração de alguma política, ainda que mais intensa, né, de implementação aí de uma moralidade pública, agora já se tem claro que não existe qualquer compromisso autêntico com a moralidade por parte desse governo. Então, é claro, a saída não pode ser outra. Nós viramos e mexemos, temos que voltar ao velho caminho da restauração democrática, da tomada de consciência cidadã, para que as pessoas elas assumam a responsabilidade pelos destinos do país e deem a sua contribuição. De uma certa forma, teremos que curar as feridas de um período tão traumático. Não tenha a menor dúvida, um governo de extrema-direita, sem qualquer compromisso com os direitos humanos, com o meio ambiente, com as políticas públicas na área social, e deixa um legado catastrófico. E essa geração, a nossa geração e as gerações que virão, terão uma missão árdua, mas uma missão certamente viável de reconstrução nacional. É isso que nós esperamos. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juliana. Acho que a gente vai chegando ao fim de mais uma atividade da nossa publicação Democracia e Direitos Fundamentais. Nossa conversa aqui, Mauro e Juliana, foi transmitida também pelas páginas do Instituto Novos Paradigmas, do governador Tarso Genro, do Brasil de Fato, Rede Soberania, e do escritório Mauro Menezes e Advogados. Não sei se vocês querem, a Juliana um pouco já fez, mas se despedir, efetivamente, está aberta aí.
Juliana? Pode, vai contigo, Mauro, agora, no final. Tá. Eu creio que é um feito extraordinário pautar o tema da ética pública e da transparência, né, nessa órbita do debate que se abriu aí, que, como o Jorge explicitou, tem uma série de veículos aí que retransmitem. Nós, de uma certa forma, estamos acostumados a falar de maneira mais direta e com uma análise política mais objetiva a respeito desses dramas que nós temos passado. É muito natural que assim seja, mas que bom que existem espaços qualificados como esse, em que pessoas aí com experiência acumulada na área, como é o caso da Juliana, possam vir aqui trazer uma contribuição, de uma certa forma, despertar nas pessoas essa reflexão. Porque eu acho que as pessoas precisam também despertar. Nem tudo é uma frase ou duas frases numa discussão em redes sociais. Os temas políticos, eles são complexos, as aparências enganam, nem sempre aquilo que parece óbvio no sentido de promover um alívio para nossas inquietações sociais é a melhor solução. Na verdade, as melhores soluções, elas desafiam uma atitude prudente, uma atitude paciente, uma atitude também orientada à reflexão, à verificação da experiência. E nesse campo da ética e da transparência, nós podemos, talvez, trazer, quem sabe, uma contribuição para que muitos em nosso país vejam essa grande chaga da corrupção sobre um outro ângulo. Não se deixem levar por esses discursos enganadores de que a corrupção deve ser combatida com o ódio, com a perseguição, com a eliminação das garantias e dos direitos fundamentais, em absoluto. É a partir da democracia, do respeito ao direito fundamental, com a paciente construção dos paradigmas de ética e de transparência que nós vamos realmente alcançar não apenas os predicados da democracia, mas a eliminação desses desvios que tanto causam mal ao país. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juliana. Agradecemos também aos coordenadores e idealizadores dessa nossa iniciativa, que é uma iniciativa democrática, o Democracia e Direitos Fundamentais, o ex-governador Tarso Genro, a doutora Raquel Paes e o doutor Rogério Coelho. Agradecemos também a Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE, a Kátia Marco, editora do Brasil de Fato, ao nosso, que está aqui por trás das câmeras, lá no fundo do nosso estúdio aqui, o nosso jornalista Guilherme Gomes, e também ao Vinícius Kraskin, que nos ajuda. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, e estamos sempre aceitando aqui sugestões de debates. Agradecemos a quem nos escreveu e que foi para a tela, todos puderam observar, e estamos aqui sempre inventando o que puder ser inventado para defender a democracia e os direitos fundamentais. Uma boa noite a todos.